Olá, Taubaté, você junto e misturado com o nosso mix de conteúdos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. E hoje você confere um mix da TV especial com as entrevistas do Papo da Tarde exibidas no antigo Boa Tarde, Taubaté. Então fique junto e misturado com a nossa programação e o mix da TV está só começando. A gente começa esta edição revendo a entrevista do árbitro esportivo Fábio Passos. O papo foi sobre o Dia do Árbitro. Vamos ver? Solta o play. 11 de setembro é o Dia do Árbitro Desportivo, também chamado de juiz. O profissional é o indivíduo responsável por fazer cumprir as regras, o regulamento e espírito do jogo ou do desporto, ao qual estão submetidos e intervir sempre que necessário, no caso, quando uma regra é violada ou algo incomum acontece. Para a gente falar sobre esta profissão e este assunto interessante neste dia comemorativo, a gente recebe aqui nos estúdios do Boa Tarde o Fábio Passos, que é árbitro profissional de handebol. Fábio, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Já começo parabenizando por esta data tão importante. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí, por estar aqui para falar um pouco de árbitro, né? Poucas pessoas têm essa ideia aí, mas parabéns pela ideia. E aproveitar o momento para dar os parabéns a todos os árbitros, não só do handebol, mas de todas as modalidades do Brasil inteiro. Como é que é a sua história, Fábio, até chegar a ser árbitro juiz, né? Como é que foi a sua trajetória de formação? Lá atrás, né, eu jogava handebol, né? Aí, na vida tem vários ciclos, né? E eu sempre gostei da arbitragem, né? A forma de conduzir o jogo, foi um olhar que eu tive ali. E foi uma forma que eu achei de estar inserido no mundo do alto rendimento. Não como atleta, né? Que como um ciclo, e sim como um árbitro. Eu me achei para estar ali no esporte ainda. Cada modalidade, né, cada esporte tem uma formação diferente, obviamente. Como que é essa formação no handebol, né? Quanto tempo dura? Quais são os requisitos mínimos para se tornar um árbitro profissional? Sim, os requisitos mínimos tem que ter 18 anos, formação ensino médio. E após essa exigência, você faz um curso na Federação Paulista, né? No caso, eu sou árbitro da Federação Paulista e também da Confederação, como fosse uma CBF no futebol, comparando com o futebol, né? Aí você faz o curso de arbitragem da Federação Paulista, aí com o seu desenvolvimento, você vai, né, atuando em jogos de categorias mais inferiores, até ter você vai evoluindo, até chegar no ápice, né? Assim, cada um com seus objetivos, né? No seu caso, quanto tempo durou essa formação inicial? Todos passam por esse mesmo processo? Tem uma base de formação comum? Sim, no geral, essa forma que eu falei anteriormente, eu estou nessa estrada aí faz 15 anos. Então, lá em 2009, resolvi, né, me direcionar para a arbitragem, aí começou essa minha caminhada aí, né, essa longa caminhada. E, Fábio, não adianta só ter uma formação única, uma única vez, né? O profissional, ele precisa estar se atualizando. Vocês fazem reciclagens, treinamentos, novas capacitações? Por exemplo, as regras do handebol mudaram, por exemplo, nos últimos tempos? Sim, as regras do handebol, assim, a cada ciclo olímpico ou ciclo mundial tem umas adaptações, acrescenta algumas regras. E ao longo da temporada, é dividido em 2 semestres. E nesse semestre a gente passa por avaliações, testes físicos, teste de vídeo, teste teórico. Sempre tem essas avaliações para estar aperfeiçoando ainda mais a arbitragem. Para quem pensa em seguir na sua área, vamos falar do handebol, lembrando que tem outras categorias, outros esportes, mas o que é o impeditivo hoje para se tornar o árbitro ou numa reciclagem, no treinamento, você ser excluído dessa profissão? Quais são os delimitadores aí? No caso, esses delimitadores seriam assim, você não está apto fisicamente ou não está passando no teste na prova teórica, por exemplo, né? Você é afastado indeterminado. Não, você fica numa reciclagem, fica ali fazendo os seus estudos. Numa próxima oportunidade, você se dedica mais para poder reingressar novamente no quadro. Né? Se for excluído, você está tempo bloqueado, mas nada que você possa retornar ao quadro. Ou seja, tem uma exigência técnica, ali tem um limitador, mas é algo que também é plausível dentro do sentido profissional. Sim, exatamente. Nós temos hoje os diretores das federações, confederações, sempre estamos conversando em relação a atuações, vídeos, conversa de lances duvidosos, e também na parte boa, quando vai bem no jogo, ser elogiado também, e está nesse processo.
Quando a gente fala de juiz, né, acho que o que vem à nossa cabeça é sempre o futebol, porque é o esporte que domina aqui o nosso país. A gente está conversando com o Fábio Passos, que é árbitro de handebol profissional nesta área, e a gente lembra que tem nomes importantes aí. Quando a gente lembra de juízes, né, a gente vai lembrar, no caso do futebol, José Roberto Wright, Arnaldo César Coelho e, mais famoso, talvez a nível internacional, o Pierluigi Collina. Fábio, no seu caso, você teve alguma inspiração em algum desses árbitros ou outros aí, ou na sua própria área? No futebol, assim, não tem como não se falar. No futebol é o esporte mais praticado mundialmente aí, né? Mas sim, claro, no handebol também tem umas pessoas que se espelham para poder estar no patamar ali, né? Na minha geração ali atrás, eu tive árbitros internacionais, que olhava eles quando eu ainda jogava, assim, pô, o cara é árbitro. E hoje eu estou na mesma posição que ele, né? Lógico, não no mesmo patamar IHF, mas estou no processo aí, né? Hoje sou como se fosse um CBF, mas sempre me espelhando essas pessoas, tá um patamar um pouco maior para poder sugar, no bom sentido, o que eles têm de melhor. Você falou da participação em uma entidade, uma confederação, né? Já falou que é do Paulista, como se fosse uma CBF. Existe alguma outra entidade ou confederação a nível internacional que você está cadastrado, que você possa participar? Numa hierarquia, né? Como eu falei anteriormente, na Federação Paulista, você tem que estar no estado, aí você vai para a confederação. E, consequentemente, você tem que estar no estado, que é o estado de São Paulo. Da confederação, tem a COSCABAL, como se fosse as Américas. E dali vai para a IHF, que é internacional. Então tem essa escadinha até chegar lá no topo, né? Hoje você está em qual nível de arbitragem? Hoje estou na Nacional A, como fosse uma CBF. Mas já chegou a apitar algum jogo com outros países, por exemplo? Eu tive oportunidade de apitar um amistoso Brasil-Uruguai, um amistoso preparatório para o Pan-Americano. E também já tive uma outra experiência internacional. Em 2018, eu fui para a Bolívia. Fiquei lá num campeonato que teve na Bolívia, fiquei lá 9 dias. Foi uma experiência bem bacana, não tanto só na arbitragem, mas experiência de vida, outras culturas, enfim. E como que é a sua arbitragem, assim, é mais o público masculino, seleções masculinas? Você também já arbitrou feminina? Como é que é? A nossa categoria permite apitar tanto masculino quanto feminina, quanto as idades mais adultas, mais categoria de base. Hoje o patamar já permite todas as esferas. Quando a gente fala de juiz, né, de árbitro, a gente sabe que ele se relaciona aí com vários públicos diferentes. Então, a gente vai começar a detalhar esses públicos, Fábio. Vamos começar, então, com os atletas mesmo, né? Como que é o dia a dia, né? A gente, quando assiste uma transmissão de futebol, vê climas estourados, muitas vezes, brigas, polêmicas. Às vezes, vê casos envolvendo arbitragem, de compra de resultados, por exemplo. Como que é a sua experiência de 15 anos aí? Como que é o relacionamento com esses atletas? Tem sido positiva? Que assim, ao longo dos anos vai ter uma casca, né? E também não falo intimidade, mas você vai ter uma proximidade com os atletas, né? E o meu objetivo dentro de quadra é ter essa aproximação. Não precisa ser, tipo, eu sou ditador, é isso que eu apitei e pronto, acabou. Tem que ser uma coisa mais leve, né? Essa troca de convencimentos, né? E até agora eu tô lidando com esse lado e tem dado super certo essa forma de conduzir o jogo. No futebol a gente conhece o VAR, no vôlei a gente conhece o desafio, que são instrumentos e tecnologias que estão disponíveis para ajudar principalmente o árbitro, né? Dentro do handebol, vocês têm algum tipo de tecnologia assistiva nesse sentido? Hoje, atualmente, nos campeonatos mais internacionais, né, de nível sul-americano, Olimpíada, tem o VAR propriamente dito, né? Hoje, que nós fazemos muito, questão de estudo até mesmo, hoje vários jogos são televisionados pelo YouTube, esses canais convencionais, né? Aí o que a gente faz? A gente tem o jogo acontecendo, depois a gente grava esses jogos, assiste, vê alguns lances que foram um pouco mais polêmicos, talvez poderia ter tomado uma decisão diferente ou não, mas hoje tem essa tecnologia. Mas o VAR, mais campeonato mundial, Olimpíada, enfim. Então essa possibilidade de rever algum tipo de lance, né? Algum tipo de resposta que você ali deu na hora, somente nos campeonatos maiores nesse caso, né? Sim, no caso do VAR, só nesses campeonatos que a gente tem essa possibilidade, a gente chama o VAR, vai lá, analisa a situação, jogada e toma a decisão mais cabível ao momento. A gente falou dos atletas, agora a gente vai usar um outro público que tem tudo a ver com o juiz, e eu acho que esse é o mais polêmico, que é a torcida, né? Como que você encara esse desafio diariamente de lidar com uma torcida, muitas vezes num mando de campo, onde tem uma torcida em massa? Já passou por uma situação difícil ou tem sido algo também benéfico e positivo? Benéfico sempre, assim, nunca é benéfico, né? Mas que assim, o árbitro tem que convencer aquilo que está dando, né? Convencer o público, tanto os atletas, as equipes e o público também. Porque são duas equipes, você apita aqui, o outro lado acha ruim, você apita aqui, o outro lado acha ruim também. Nesse convencimento, o cara
tal que às vezes a pessoa que está sendo não é prejudicada, está sendo contra aquela situação, o cara até como se, pô, o cara tá certo. Estou errado aqui, você é punido, ou situação, reversão de bola, enfim. É além do convencimento, digamos assim, né? Já aconteceu algum jogo polêmico de torcida invadir o campo, por exemplo, ter que paralisar o jogo, ou de algum tipo de ameaça que você já sofreu? Olha, graças a Deus, esse tempo aí de 15 anos de estado, ameaça não. Mas já teve alguns jogos polêmicos que é corneta, instrumentos musicais que não é permitido, tem que parar o jogo, pedir, identificar a pessoa, ir lá de forma educada, por favor, não podemos continuar a partir dessa forma. Mas de invasão de quadro, essas coisas mais, como assim, mais que vai mais para agressão física, ainda não, graças a Deus. Fábio, quanto tempo dura o máximo de uma partida de handebol e quais foram as maiores goleadas aí que você já arbitrou? Então, o tempo de partida vai de acordo com as categorias, né? Que vai a partir de 2 tempos de 25 até 30 por 30, que é as categorias adultas. Esse tempo vai paralisando ou ele é tempo contínuo? É tempo contínuo. Ele só é interrompido caso o árbitro acha, vai enxugar a quadra, um jogador lesionado, ou a bola vai para muito longe, consegue repor a bola rapidamente para o jogo. Nessas situações, o jogo é paralisado e depois retomado, mas o jogo é corrido. E em relação a placares, já apitei jogos bem elásticos, assim, né? Tipo, com 51-15, mas também jogos bem disputados, que vai até para prorrogação, enfim, bem emocionantes. A gente já falou dos atletas, falamos da torcida, agora falar da base, que é a família. O apoio de familiares, parentes, amigos, é fundamental para uma profissão dessa? Olha, falar para você, para mim não é fácil, importante e também não é fácil, porque às vezes tem campeonatos que eu fico semanas fora de casa, a saudade da família bate, sou casado, tenho 2 filhas, e elas sempre estão presentes, sempre estão assistindo, sempre mandando aquela mensagem positiva, sempre que é possível estar presente nas quadras para dar apoio, e assim, é fundamental até motivacional. Pô, estou aqui por causa desse objetivo. A saudade vira motivação e vice-versa, mas é um fato muito importante para mim. Agora falando sobre diversidade de gêneros, Fábio, a gente já vê no futebol a presença de mulheres como árbitras, bandeirinhas, né, e outras posições. No handebol também acontece isso de alguma forma? Essa diversidade também está acontecendo? Sim, está acontecendo. Ultimamente, alguns anos, eles têm esse olhar para as mulheres em quadra. Inclusive hoje, recentemente, né, temos uma dupla feminina internacional, a Bruna e Renata. Conheci elas num torneio lá em 2017, lá em Fortaleza, e eu fico gratificado porque eu consegui acompanhar a carreira delas lá no comecinho, e hoje estão lá no IHF, estão no Mundial, oportunidade de talvez apitar as Olimpíadas, mas hoje sim tem esse olhar para as mulheres atuando em quadra. No handebol são 2 árbitros sempre, é isso? Isso, são 2 árbitros, né? Tem a divisão, ali dentro de quadra tem a divisão de trabalhos, mas sempre em dupla, né? São 2 árbitros, um mesário e um cronometrista. E ao longo de tanto tempo aí deve ter vivenciado várias histórias, conquistas, também derrotas importantes. Tem alguma história curiosa que você lembra, Fábio, que poderia compartilhar com a gente aqui no Boa Tarde? Sempre tem, né? Sempre tem as histórias que acontecem de bastidores, às vezes não acontecem, ou poucas vezes pessoas enxergam, né? Mas às vezes categoria de base, criançada, tem as coisas que até você fica, não sabe, sem ação, né? Já teve situação inusitável. Às vezes não lembro qual o jogo que foi. A criancinha petica, tio, tô lá no banheiro. Você pega, pô, o que eu vou fazer agora? Vai lá, né? A pessoa tá nervosa, tá ansiosa. E também cenas até mais calorosas, né? Já de pessoas da mesma equipe, tá em quase confronto corporal, tive que intervir ali, pô, e aí? Né, tentar intervir da melhor forma possível, mas sempre tem uma situaçõezinhas aí para poder contornar. Fábio, que está assistindo nosso programa, se interessou pela profissão, tem o sonho de desenvolver essa carreira, quais dicas você deixa aí para quem está acompanhando o Boa Tarde? A dica é, para ser árbitro, tem que gostar muito o que faz, porque não é fácil, né, que para treinamento, às vezes tem que abandonar a família, deixar alguns objetivos de lado no momento, que tem um outro objetivo acima disso, e se dedicar. Hoje temos bastante recursos, né? Temos televisão, temos vídeo, temos jogos para analisar. E é um caminho aí, tem que se dedicar muito, porque não é fácil não, mas a primeira coisa é gostar de fazer. Eu amo apitar handebol, amo. Uma coisa que eu faço por prazer, às vezes nem pelo dinheiro, pelo prazer mesmo. E é a melhor coisa que você faz.
Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade, ter conversado aqui com a gente no Papo da Tarde. Mais uma vez, parabenizo por esta data tão importante e leve também este abraço a todos os membros aí desta profissão tão importante para o nosso esporte. Boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade, esse momento aqui, que é um momento único. E eu também vou levar sempre minha vida esse momento aí. Obrigado a todos. E assim a gente encerra o nosso Papo da Tarde aqui com o Fábio Passos, é árbitro profissional de handball. A gente conversou com ele para celebrar esta data tão importante. Depois do intervalo, o papo é sobre o Dia Mundial de Combate ao Colesterol Alto. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. Vamos rever agora a entrevista sobre o Dia Mundial de Combate ao Colesterol Alto. Nós conversamos com a nutricionista Rafaela Barbosa. Vamos ver? Solta o play! E nesta quinta-feira, 8 de agosto de 2024, celebra-se o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data tem como objetivo trazer ações de promoção, de conscientização e também de prevenção ao colesterol alto. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Boa Tarde Taubaté a nutricionista Rafaela Barbosa. Rafaela, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Quando a gente fala de colesterol, né, no entendimento geral da população, vem uma palavra às vezes de medo, né? O colesterol é sempre um inimigo? Não, ele não é sempre o inimigo. Por que nós falamos que ele não é o inimigo? Ele é o inimigo quando ele está em excesso. Então, na realidade, o colesterol, 20% vem da alimentação e o restante do nosso próprio organismo. E quem é o órgão assim, que faz essa produção é o fígado. E aí, como é que acontece, né, para que esse colesterol fique alto no nosso sistema? Sedentarismo, tá? Alimentação ruim em excesso, com uma frequência de um tempo muito longo, tá? História familiar, então a genética pode trazer sim esse colesterol mais alterado. O colesterol é uma importante, talvez uma lipoproteína, né? Talvez uma substância que a gente às vezes não tem tanto conhecimento. Como que a gente poderia definir ele de uma forma bem fácil? Então, como eu já havia falado, o colesterol ele é produzido através do nosso organismo pelo fígado e ele tem atuação nas células, no nosso nervo, tá? Ele também tem a sua importância para a formação de alguns hormônios, como, por exemplo, testosterona, cortisol, progesterona, também para a síntese de vitamina D e também para a formação do ácidos biliares, que faz a nossa digestão, facilita a nossa digestão. O que a gente ouve muito, Rafaela, falando é que tem um colesterol bom, tem um colesterol ruim. Como é que a gente pode diferenciá-los? Exatamente. A gente fala que são as frações do colesterol total. Então, normalmente eu costumo dizer o HDL, que é o colesterol que normalmente a gente fala que é o bom colesterol, e o LDL, que ele é chamado como o mau colesterol. Eles são as lipoproteínas, é como se fosse um carrinho para poder carregar o colesterol total para suas funções ali, tá? Então, o HDL, o que acontece? É como se fosse mais ou menos aquele amigo que vai levar você para um bom caminho. Então, ele vai lá, pega o colesterol, o HDL pega o colesterol total e leva para o fígado para assim ser eliminado. Já o LDL, ele faz a função reversa, tá? Então, em excesso, o que acontece? Acaba acumulando plaquinhas de gordura nas artérias. É a famosa aterosclerose, que daí dificulta a passagem da corrente sanguínea. Então, os hábitos, né, que você já colocou, são importantíssimos para a gente não ter esse excesso de colesterol ruim, que é o Dia Mundial de Combate que a gente está falando aqui desse assunto. E quais são as consequências quando eu tenho um colesterol ruim elevado no meu organismo? Na verdade, o que acontece? São as doenças cardiovasculares, tá? Então, por consequência do estilo de vida, do sedentarismo ali de uma maneira geral, o colesterol em excesso, fora do valor de referência, a gente tem as doenças cardiovasculares. Então, um infarto, um AVC, aterosclerose, como eu já havia falado. Então, qual seria o nível ideal de colesterol? Depende da faixa etária também? Depende do sexo masculino e feminino ou existe um padrão? Faixa etária, tá? As crianças para os adultos. Na verdade, os adultos, normalmente, o que a gente faz? A gente tem o colesterol total e também as suas frações. Então, o colesterol total,
o valor limite ali é 190 miligramas por decilitro. O HDL depende do laboratório. Tem laboratório que é acima de 40 e tem laboratório que é acima de 60. Então, a gente fica aí em relação mais com o laboratório, tá? Eu costumo pedir para os meus pacientes ficarem sempre acima de 60. Já o LDL, 150 é o limite. Porém, o ideal seria o valor até 100. E quando a gente fala da sua área, que é nutrição, todos os alimentos contêm colesterol? Porque às vezes a pessoa não entende de onde vem esse colesterol também, né? Não, nem todos os alimentos. O que a gente costuma dizer? Que existe alguns alimentos que estão presentes a gordura saturada, tá? Essa gordura saturada, ela tá mais presente na origem animal. Ou seja, as carnes mais gordas, pele de frango, o famoso toicinho, leite, derivados. E tem a gordura trans, que é a gordura hidrogenada. É uma gordura transformada. Tá? Ela é natural ou ela é sintetizada? Não, ela é uma gordura artificial, vamos dizer assim. Então, ela é uma gordura transformada. O próprio nome diz, gordura transformada. E onde a gente encontra margarina, sorvete, biscoitos. Tudo que é bom? Tudo que é gostoso, palatável. Esse é o objetivo da gordura trans. Deixar o produto mais palatável, com uma durabilidade maior para as prateleiras. Então, quando a gente faz o nosso processo de alimentação, a gente acaba adquirindo tanto alimentos que têm o colesterol bom e também o colesterol ruim? Exatamente. Porque o que acontece? Se eu pego, vamos pensar numa boa alimentação, que nós vamos ter o colesterol bom. Então, por exemplo, a gente fala muito do vilão em relação ao ovo, né? Mas se a maior parte do colesterol é produzido pelo nosso organismo, se 20% é da dieta, então o que acontece? Se o colesterol está alterado, é por causa da alimentação ruim. A escolha da alimentação ruim. Já os alimentos, que a gente diz os saudáveis, até pode ter, mas uma quantidade reduzida e um tipo de gordura diferenciada. Porque até a gordura saturada que eu acabei de falar, tem uma quantidade ideal ali em relação à quantidade de calorias da dieta do indivíduo. Porque é uma dieta calculada, individualizada. Então, em cima disso, eu posso calcular até mesmo a quantidade dessa gordura saturada e das gorduras boas, que a gente fala que são as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Então, agora a gente vai fazer uma cesta de compra no supermercado. Vamos começar com a cestinha para ajudar o colesterol bom. O que a gente colocaria nessa cesta? Eu colocaria frutas, verduras, colocaria fibra como a aveia. Ela é ótima para combater esse colesterol alterado, tá? A gente até pode colocar alguns produtos desnatados, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, a alimentação que não contém tanto rótulo, vamos dizer assim. Agora a gente vai fazer a cestinha lá no supermercado de todos os produtos que nós deveríamos evitar porque eles contribuem para o colesterol ruim. Vamos lá, a lista é grande. E é tudo que é bom, a gente tem que cortar. Tudo que é bom, exatamente. Então eu cortaria manteiga, sorvete, biscoitos recheados, o que eu cortaria? Presuntos, embutidos de uma maneira geral, esses industrializados, que é o que você falou, que é gostoso, que é palatável. Eu costumo falar, colocou na boca, sentiu que tá gostoso, desconfia. Porque ele vai ter um teorzinho de gordura mais alterado ali. Bem, a gente já passou pelo supermercado, já fizemos a nossa parte, aqui já demos as dicas para os nossos telespectadores. Mas é algo que é fundamental, isso não só para a questão do combate ao colesterol ruim, mas de outras doenças também, é a questão de combater o sedentarismo, né? Exatamente. Como que os exercícios físicos, Rafaela, ajudam a melhorar a questão do colesterol? Tá. Hoje em dia, a gente tem uma recomendação mínima da Organização Mundial da Saúde. Então, ele recomenda ali uma média de 150 a 300 minutos por semana. Ou seja, se eu pegar de segunda a sexta-feira, 30 minutinhos, eu já tenho ali o meu mínimo de atividade física para sair do sedentarismo. E quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, a gente já fez as nossas comprinhas lá no supermercado, mas quais outras dicas você deixaria para o dia a dia para que a gente possa ir se alimentando bem e melhor e até ajudando essa questão do combate do colesterol alto? Eu diria, de uma maneira geral, uma alimentação obviamente saudável, mas qualidade de sono, qualidade de intestino, emocional. Eu acho que a gente precisa ter um conjunto dentro da nossa cesta do supermercado. Então, além da cesta alimentar, a gente tem que ter essa cesta nossa, da nossa saúde, olhar para nós, entendeu? O que eu posso fazer para ter uma vida mais saudável? Você comentou com a gente anteriormente que tem 6 anos aqui em Taubaté atendendo, né, a população. E eu gostaria de saber como é que chegam esses pacientes até você. Os relatos relacionados à questão do colesterol alto têm aumentado, têm estabilizado? O brasileiro tem se preocupado com isso de uma maneira geral e está consciente deste problema? Sim,
estão conscientes, porque infelizmente a gente tem uma população mais sedentária, né? E aí eles chegam para mim um pouco assustados. E aí eu acabo explicando o que eu acho bem importante detalhar aqui. Como eu acabei de falar, né? O colesterol bom e o ruim. Então, a gente tem esses níveis. Então, o LDL, por mais que ele seja rotulado como mal, ele não pode também estar muito baixo. O HDL também não pode estar muito alto ou também muito baixo, entendeu? Então, quando a gente faz uma atividade física, eu consigo melhorar esse HDL. E aí, eu vou conversando com o paciente, eu faço uma continha com o paciente ali na hora, que eu pego o colesterol total, divido pelo HDL, pego o LDL, divido pelo HDL, e vou explicando não só o colesterol total, como as suas frações, que daí ele não vai se assustar tanto ao ele mesmo analisar aquele exame. E você deixou muito bem claro para a gente, né, a questão dos exercícios físicos, da alimentação balanceada. Quem tem histórico de colesterol na família, ou também quem foi diagnosticado, geralmente o médico passa alguma medicação, né? Além desses cuidados, é possível pedir algum tipo de suplementação para nutricionista ou para o médico? Sim, normalmente eu gosto de suplementar os meus pacientes com ômega 3. Já tem vários estudos dizendo que ele é muito bom para aumentar esse HDL, até mesmo em relação ao triglicérides. Então, ele faz essa função para melhorar esses níveis e diminuir o LDL. Eu gosto muito na minha prática e já deu bons resultados. Rafaela, espero que as suas dicas aqui, né, tenham feito sentido. Com certeza ajudaram a gente a se conscientizar melhor sobre esse assunto tão importante, que é a questão do colesterol, e desmistificá-lo também, né? A gente sai daqui com uma boa impressão de que, opa, o colesterol não é só inimigo, ele também pode ser o nosso amigo em vários momentos da nossa vida, né? Exatamente. Como eu havia falado, ele é importante para a produção de alguns hormônios. Então, o que a gente tem que frisar? O que é o ruim? É ele estar fora do valor de referência e, com o profissional, avaliar as frações. Hoje a gente está comemorando, né, esse Dia Mundial de Combate ao Colesterol. E daqui a um ano, Rafaela, para quem está ouvindo a gente, está passando por algum problema na família, ou com ele, ou com ela mesma, qual dica final você deixaria para essa pessoa daqui a um ano comemorar uma vitória em relação a esse colesterol ruim? Comece a se cuidar hoje, né? Ter uma visão melhor em relação à alimentação. Deixar a preguiça de lado, porque eu costumo até brincar, preguiça gera preguiça. Então, dá aquela coisa, eu não quero treinar, não quero... Vai treinar. Que tipo de atividade física? A que você gostar, a que te trazer prazer para você. Então, o olhar para você e se cuidar a partir de hoje, porque no amanhã, daqui a um ano, você vai agradecer. Muito obrigado pela sua participação, Imagina, pela sua disponibilidade. Desejo sucesso aí na sua empreitada profissional e espero encontrar novamente numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. A seguir, a conversa é sobre o Dia do Guarda Civil Municipal. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. Vamos rever agora a entrevista sobre o Dia do Guarda Civil Municipal. Conversamos com a subinspetora Elke Barbosa. Vamos ver? Solta o play. Ontem, dia 3 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional da Guarda Civil, tratada como uma das instituições de segurança mais antigas do país. A história das guardas civis está ligada ao Brasil Império e ao surgimento das forças policiais. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa com a subinspetora Elke Barbosa, da Guarda Civil Municipal aqui de Taubaté. Elke, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Já começo parabenizando pelo dia de ontem, né, para toda a corporação. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos, aos telespectadores também, uma boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouquinho, né, da Guarda Civil Municipal. E já aproveitando a oportunidade, parabenizar todos os guardas civis municipais aí que estão bastante atuantes nas cidades aí. É o que a gente vê a corporação efetivo nas ruas, né, no dia a dia, mas às vezes a gente não conhece muito bem as funções, né? Você poderia explicar para a gente quais são as funções dos guardas civis municipais? Nós temos 3 classes, né? Terceira classe, que quando o guarda civil ele entra, né, se incorpora na Guarda Civil Municipal, ele entra como terceira classe. Aí tem um tempo, geralmente são 5 anos, ele pode subir de carreira, no caso, para a segunda classe. E nós tivemos o ano passado 25 GCM segunda classe que foram promovidos à primeira classe.
E a Guarda Civil Municipal, ela tem 2 grupos de guarda. O grupo, que hoje tem em média, acho que 146 guardas, que cuidam dos próprios públicos, fazem mais os postos fixos. E temos também 119 guardas civis com porte de arma, que é o que faz o patrulhamento mais externo e são mais ativos no sentido de abordagem, patrulhamento. É o que, para quem está assistindo nosso programa e tem interesse, às vezes, em integrar a guarda, né? Quais são os requisitos? Tem concurso público? Tem idade também? Sim, tá para sair um edital aí de concurso público. Exatamente a quantidade de vagas, por enquanto, ainda não saiu. Nós estamos com um efetivo, assim, até com bastante expectativas no sentido desse concurso sair, para a gente poder, assim, atender ainda mais e ampliar ainda mais o nosso atendimento aí para a comunidade aqui de Taubaté. Tem uma idade mínima, né, 18 anos completos no ato da inscrição. A máxima, né, acredito eu que não vai ter, mais 75 anos. E ter ensino médio completo, categoria A e B. Para as meninas, 1,60 m, né, de altura. Para os homens, 1,65 m de altura. Todo ingresso ele é feito através de um concurso público, concurso né? público. Aí ele vai passar por uma fase eliminatória também, né? Seriam as provas de alternativas. E após essa prova de alternativas, vai ter a sequência do concurso, que é o teste físico, né? Aptidão física. E também depois tem o teste psicológico, porque esse concurso vai ser um concurso onde ele já vai eliminar ali, caso ele não passe no psicológico, a gente já vai conseguir dar andamento para que o guarda já consiga fazer parte do grupamento da guarda, que são os guardas com porte de arma. Hoje a gente está falando do efetivo total, gostaria que você repetisse. Mais ou menos quantos são homens, quantos são mulheres? Você tem mais ou menos essa distribuição? Sim, nós temos 240 efetivos, né? Entre eles 25, primeira classe, 99, segunda classe e 126, terceira classe. Feminino nós temos 38. 24 do femininos, eles têm porte de arma. E como que é essa relação hoje, né? A gente sabe que tem muita diferença, às vezes tem um certo preconceito de ser homem ou mulher numa guarda civil municipal. Você percebe uma diferença ou o tratamento é igualitário? Eu não noto diferença, não. Não noto diferença. Nós somos tratados com o maior respeito, tanto por parte da nossa comandante, do nosso comando. A gente tenta dar o nosso melhor, então não sinto diferença, não. E nas ruas, no dia a dia, assim, contato com o cidadão taubateano, com a cidadã taubateana, como que você percebe essa relação? A relação, ela vem se estreitando cada dia mais. Então, a gente consegue aproximar a comunidade, né, da Guarda Civil Municipal. Nós temos, ampliamos a nossa base também da Guarda. Hoje, nós temos a base, né, que é da base da Vila Marli, que é operacional. Ampliamos para uma base também ali do Quiririm, onde também aproximou um pouco mais a Guarda Civil da comunidade ali do Quiririm. Ampliamos também com mais 2 bases, a base da Estiva e a base do Continental. Então, justamente para quê? Para trazer uma maior sensação de segurança para a comunidade ali. E a gente também está mais próximo. Se a gente tiver que atuar, nós temos um guarda ali 24 horas, então a gente consegue atuar até com uma maior rapidez. É o que vou aproveitar aqui o nosso programa, porque chegou uma pergunta do Gabriel de Secap 4. Ele está perguntando o seguinte: como a comunidade pode auxiliar a Guarda Civil Municipal? Nós temos o nosso contato, que é 153, onde cai direto no CGI, que é o Centro de Gestão Integrada, do nosso monitoramento. O CGI, ele funciona 24 horas. Esse telefone também é aberto, 153, 24 horas. E a gente, assim, até pede mesmo, que não tenha medo, receio de nada. Faça contato com a gente. 153 pode fazer anonimamente mesmo. Solicita o nosso apoio e estamos à disposição. Quais são os tipos de ocorrências que vocês estão disponíveis para atender? Todas. A gente dá apoio tanto para a Polícia Militar como a Polícia Civil também. E, assim, perturbação de sossego,
ordem públicas, ocorrências que estiverem vindo em praças. Nós fazemos também bastante patrulhamento nas praças, em próprios públicos. Então, nós temos também 120 câmeras instaladas em escolas, né, municipais, onde também essas escolas, elas têm um rádio, onde ela tem um botão que elas podem acionar e, no caso de alguma ocorrência ou uma sensação de perigo, onde chega para a gente em tempo real e a localização real também, que o diretor também agora consegue solicitar esse apoio sem que precise ficar usando o telefone. A título de curiosidade, é que cada município tem a sua regulamentação, então alguns municípios permitem o porte de arma de fogo, alguns taser, por exemplo, armas não letais, colete à prova de balas, cacetete. O que tem na corporação de vocês aqui em Taubaté que você pode descrever para a gente a título de curiosidade? Nós temos 119 GCMs com porte, né? Nós fizemos um treinamento, um curso, passamos por um treinamento rigoroso. E os que estão com porte hoje, eles estão, assim, preparados e condicionados para poder atuar sem precisar. Só lembrando que é uma das últimas alternativas para poder usar. Graças a Deus, até hoje, nós obtemos êxito no sentido de a gente não ter necessidade mesmo de fazer uso, mas é uma sensação de segurança mesmo para todos, né? Porque, infelizmente, hoje está bastante... a situação está bastante perigosa, tem várias ocorrências que a gente tem que se impor. Mas o colete balístico faz parte do nosso dia a dia, né? Aqueles que têm porte. Nós temos o spray de pimenta também, que pode ser fazer uso. A taser, hoje em dia, nós não temos mais. Nós já fizemos, sim, antes do porte de arma de fogo, né? Que é a arma letal, nós fizemos também o uso da arma não letal. Quando a gente frequenta outras cidades, né, a gente encontra, às vezes, o efetivo com quadriciclos, veículos elétricos. Como é que acontece, que é a logística de vocês aqui? Quais os veículos que vocês mais utilizam? Nós estamos utilizando o veículo 4 rodas e o de 2 rodas, que é o veículo mesmo do patrulhamento, e a motorizada nossa aqui de 2 rodas. Hoje nós estamos com a nossa frota atualizada, moderna, onde a gente consegue... se a gente tiver que fazer uso dela mesmo e tiver que impor, ela vai atender às nossas expectativas. Nós temos 6 spins e temos também as caminhonetes que a gente faz o patrulhamento rural, que é bastante importante essa situação para a gente poder se aproximar mais também da comunidade rural. E a gente tem esse patrulhamento todos os dias, de segunda a sexta-feira, onde até mesmo os GCMs que trabalham internos na situação de aquele que faz o serviço de RH, aquele que faz serviço de logística, também faz esse patrulhamento. O que ao longo aí de quanto tempo, né, você já se dedica à guarda, e qual ocorrência já aconteceu que você possa comentar aqui com a gente? Alguma curiosidade, alguma história que marcou a sua trajetória nesse tempo? Eu estou há 16 anos na Guarda Municipal e eu acho que toda ocorrência ela é marcante e que a gente conseguiu com êxito, né? Mas não tem uma, assim, específica, não. Porque daí eu também estaria sendo até injusta. Mas eu até agradeço, parabenizo todos os meus parceiros, porque a gente fala, a gente é uma família. Mesmo porque a gente fica mais tempo na corporação do que na própria residência. E a gente guarda 24 horas, então se precisou da gente à noite, mesmo a gente estando em período de folga, a gente acaba auxiliando e ajudando no que for preciso. Aqui no Papo da Tarde, a gente está conversando com a subinspetora Elke Barbosa, ela que faz parte da Guarda Civil Municipal aqui de Taubaté há 16 anos. A gente chamou ela aqui para o Papo da Tarde porque ontem, 3 de setembro, foi o Dia Nacional do Guarda Civil e a gente está celebrando esta data. Elke, para a gente finalizar o nosso Papo da Tarde aqui hoje, qual é a dica que você deixa para quem se interessou e gostaria de um dia servir a corporação, seja homem, mulher, como é que faz? E que dica que você deixa? Vai estar para sair, né, o edital do concurso. Não pensa duas vezes. Se é uma coisa que você vê que tá dentro de você isso,
segue o caminho, porque aconteceu isso comigo. Eu prestei concurso na Polícia Militar, a minha irmã hoje, ela está na corporação, na Polícia Militar. Eu abri mão da Polícia Militar, porque era um ano que era o meu casamento, ia ter que tirar a escola em Pirituba, tudo, e a minha irmã está aí hoje, aqui em Taubaté também, a Cabo Érica, manda até um abraço para ela. E, gente, é muito gratificante, é muito bom. O trabalho é sensacional, é uma coisa assim que eu carrego comigo e é muito bom. E eu queria só dar uma dica para as mulheres. Nós temos o nosso projeto Maria da Penha, onde tem uma corporação com o Ministério Público e a Prefeitura de Taubaté. Para as mulheres não terem medo, né? Não terem medo, fazerem mesmo a denúncia, boletim de ocorrência, porque nós temos também várias assistidas, nós já passaram 500 e poucas assistidas por nós. Hoje nós temos 100 e alguma coisa também, 180 assistidas, onde a gente acompanha os casos de violência doméstica. Elke, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, parabenizá-la mais uma vez por essa data e também todos os seus companheiros aí do efetivo da corporação e agradecer a todos que disponibilizaram a sua presença aqui para estar com a gente no Boa Tarde. Obrigada, eu que agradeço. A seguir, a conversa é sobre o Dia do Documentário Brasileiro. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Se eu fosse você, não sairia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. E agora vamos rever a entrevista de estreia do Boa Tarde Taubaté com o documentarista Dimas Oliveira Júnior. Vamos ver? Solta o play! Hoje é 7 de agosto, é o dia do documentário brasileiro. A data homenageia Oney São Paulo, que foi preso, torturado durante o regime militar. E para falar sobre essa arte tão importante aqui para nossa cultura e também para o mundo, né? A gente recebe orgulhosamente o cineasta, documentarista, escritor e jornalista Dimas Oliveira Júnior. Dimas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha de estar aqui, eu que agradeço a lembrança e principalmente num dia tão especial como o dia nosso, né, do documentarista, do documentário brasileiro. Dimas, assim, todo mundo já assistiu algum documentário na vida, talvez não conheça o gênero, né? Como é que a gente pode caracterizar? Quando a gente fala de documentário, quais são as características desse produto audiovisual? Olha, as características principais são de você levar a verdade, né? Ele mostra os fatos em si, como são provados através de um acervo fotográfico, imagens de arquivo, tudo. Então, é muito importante, porque ele é o registro fiel de uma época, de um assunto, de um momento político, de um momento histórico do Brasil. Eu vejo que o documentário, ele é imprescindível, principalmente na formação do jovem. Quando a gente fala de audiovisual, né, a gente lembra muito do cinema, porque o cinema é uma das artes mais antigas, mas o teatro até antecede o cinema. E o teatro é muito essa questão da ficção, né? Sim. O primeiro registro do cinema, que a gente tem aquele grande trem invadindo a sessão, todo mundo, é quase um pequeno documentário, né? Sim, na verdade, porque sim. Mostrando ali a realidade. De que forma hoje o documentário está presente na nossa vida, principalmente do brasileiro? Olha, o documentário, como você disse, né, o cinema nasceu documentando, né? E passando como o trem, como os operários saindo da fábrica, né? Apresentando registros. O documentário, hoje, eu vejo ele presente de uma maneira que ele é muito aberto, ele usa uma linguagem muito mais fácil de se absorver, principalmente quando a gente pensa, né? Que eu penso muito, Josivaldo, no jovem, de como o jovem ter a curiosidade de saber quem é ele, da onde ele veio, o porquê que ele veio, o que ele está vivendo. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a linguagem direta, que é muito importante a gente fazer com o documentário. E como é que surgiu a sua vocação, né? Até você se profissionalizar nessa área de documentarista? Foi através de alguém da família? Foi vendo exemplos em outras mídias? Como é que surgiu essa paixão até virar profissão? Em 1975, olha, o ano que vem faz 50 anos.
eu ganhei do meu pai uma câmera Super 8 e uma moviola. Aí o que eu fiz? O que eu queria filmar? Eu saí por Taubaté, que eu morava em Taubaté nesse período, e eu saía filmando. Então eu ia filmar o Convento de Santa Clara, eu ia filmar o Mercado Municipal, a Casa dos Guizar, na Avenida Tiradentes. Então eu achava, o grande prazer era filmar e depois assistir aquilo, descobrir ângulos diferentes, no caso da arquitetura, né, que eu buscava muito. Então, eu comecei dessa maneira, né, em 1975. Daí, depois que eu fui crescendo, eu fui trabalhar em televisão, e aí foi aquela... eu já estava contaminado pelo vírus, né? Quando a gente fala de documentário, Dimas, a nível nacional ou até internacional, quem são as suas referências? Em quem você se inspira ou se inspirou? Olha, eu tenho um respeito muito grande pelo Luiz Alberto Pereira. Luiz Alberto Pereira, que é diretor do documentário Jânio 24 Quadros. Para mim, ele é um mestre, um grande mestre. Aliás, eu tenho que dizer que ele é daqui de Taubaté. Olha só. Né? Ele é o diretor do filme Tapete Vermelho. Ele atua muito entre o documental e a ficção, né? O documental e a ficção, como ele já fez vários filmes assim. Então, ele é uma grande referência para mim, viu? Ele é uma grande, grande referência mesmo. Eu acho a contribuição dele ao cinema, a parte documental é muito grande, é muito grande. Falar do internacional, nós temos tantos, né? Tantos grandes nomes. E eu acho muito interessante que uma pessoa que eu admiro muito, apesar de ter um estilo ficcional, mas ele documenta usando ele burla um pouco isso, é o Woody Allen, né? Que eu gosto muito, eu aprecio muito o trabalho dele. O documentário não pode ser tão sério às vezes, porque senão você limita ele a um público, entendeu? Então eu acho que a gente não deve limitar. Você tem que fazer algo de forma muito mais abrangente, né? Que aí você atinge o resultado. Em que momento na sua trajetória, Dimas, você se consolida como um documentarista, né? Nessa linha do tempo, como isso aconteceu e qual que é a sua produção, a sua obra que você considera a sua obra-prima? Bom, eu senti que eu só queria fazer documentários a partir do momento que eu ingresso na rede STV, a rede Sesc Senac de televisão, como documentarista. Ali então, foram mais de 32 documentários, mais de 32 documentários exibidos no Brasil, Estados Unidos, Japão, documentários que eu tive assim, um grande prazer, grandes desafios também. Você imagina você receber a incumbência, porque eu não escolhia o tema, sim, eu sugeria, mas muitas vezes o diretor de programação falava, você vai fazer esse documentário. E foi quando eu fiz Raul Seixas. E Raul Seixas, para mim, foi um desafio, porque até então eu não gostava do Raul Seixas. Sim. E aí eu me desafiei. E eu posso dizer que eu me apaixonei pelo Raul Seixas, pela maneira que eu conduzia a história. Recebi algumas críticas desfavoráveis na época, porque eu abordei o artista e não o homem. Eu evitei comentários sobre drogas, álcool, tudo isso, para mostrar a grandiosidade do compositor e do cantor. Então, o Raul foi o grande desafio da minha carreira. Agora, o trabalho, para mim, que é a minha identidade, é o projeto Memórias, Velhos Nomes, Novos Talentos, onde eu resgato a história de grandes nomes da música popular brasileira, como compositores, cantores, tão importantes, muitos caídos no esquecimento, né? E eu faço um trabalho no Memórias que é direcionado para o jovem e pelo jovem. Quando eu digo velhos nomes, são lá os grandes ícones. E os novos talentos são os jovens atores que estão resgatando. E aí é como um laboratório que nós fazemos de aprendizado, o que foi a era do rádio, o que foi a época dos cassinos, o que foi uma política Vargas. Isso tudo que eu gosto de fazer. E eu fiz já 4 temporadas, 70 filmes do Projeto Memórias, e agora eu voltei a fazer Memórias aqui em Taubaté, que é a nossa 5ª temporada.
Quando a gente vê uma obra audiovisual pronta, Dimas, as pessoas às vezes não têm a dimensão do trabalho que se tem por trás, do número de pessoas que compõem uma equipe, né? Sim. E são várias as etapas, né? Gostaria de saber onde você se vê mais, por exemplo, é na pré-produção, é na produção, é na pós-produção? Tem alguma área, tem alguma função que você se fica mais à vontade, tem mais afinidade ou gosta mais de participar? Às vezes na pesquisa, por exemplo? Eu atuo em todas, né? Mas a minha grande paixão é a pré-produção. É a partir do momento que nasce, que você começa a gestação daquele filho, né? Porque um documentário é um filho, assim como um livro, né? A arte em si, você faz com que ela se transforme em parte de você. E é uma obra para a vida toda, né? Para a vida toda. Você vê, hoje nós estudamos, analisamos um Alfred Hitchcock, um Charles Chaplin, um Ademar Gonzaga, e eles fizeram a carreira há quantos anos? Então, isso é o grande prazer, você saber que você está fazendo algo eterno, né? Então, é isso que eu gosto muito. Mas na pré-produção, quando nasce uma história que me contam, a pessoa me fala, eu vou te contar uma história assim, assim, eu me apaixono. Agora, uma coisa que eu falo, sou um documentarista, sou um artista, mas eu sempre falo, sou porque eu sou uma pessoa sensível, uma pessoa extremamente ligada, 360 graus e atento a tudo. O dia que eu não tiver mais nem a sensibilidade e nem essa ligação, é o momento de parar, né? Mas eu espero ainda continuar mais alguns anos, né, fazendo documentários. Dimas, hoje a gente tem, né, assim, a nosso favor a tecnologia, né? Lá atrás a gente produziu os nossos filmes, tinha dificuldade de manter, às vezes, num circuito, num festival independente, de passar, às vezes, numa emissora de TV. Hoje, com a tecnologia, a internet, a gente consegue deixar isso para a eternidade. Então, isso é um ponto a favor para quem produz documentários ou para quem faz produtos audiovisuais. Pensando nessa nova geração que você já trabalha, qual que é a dica que você gostaria de deixar para quem quer investir nessa carreira audiovisual, sendo documentarista, de ficção ou não ficção, quiser seguir por essa área? Quais dicas você deixaria? Bom, a primeira dica que eu deixo para o jovem, né, que ele tenha foco, tem que ter foco e conhecimento. Então, você tem que ser doutor naquilo que você faz. Você entender de A a Z como é que você vai fazer aquilo, ou seja, um documentário, ou você vai entrar no gênero ficção, mas você tem que ter foco e conhecimento naquilo, porque senão você não consegue realizar. Nós vemos que muitas pessoas aparecem e desaparecem, porque elas não têm uma continuidade, elas querem um resultado imediatista. É muito difícil você fazer o audiovisual no Brasil. Sim. Hoje nós temos leis de incentivo, eu fui contemplado várias vezes pelas leis de incentivo, mas antigamente não tinha. Antigamente nós fazíamos o filme e depois ia bater de porta em porta para vender esse filme. Ou seja, outros tempos, dificuldades muito maiores, né? E outra, você tinha que ter aquele capital para você investir. Só Deus sabia se daria certo ou não. Eu tive muita sorte em vários produtos que eu fiz. Eu licenciei Dona Leopoldina da Áustria para o Trono do Brasil, para emissoras, Celi, Tony Campelo para a Rede Globo, Quero Dizer-te Adeus também para a Rede Globo. Então, eu consegui ir fazendo isso. Mas agora, com as leis de incentivo, é melhor. Então, o jovem ele tem que se preocupar com o portfólio dele, como é que ele vai provar que ele é merecedor daquela lei de incentivo, né? Esse foco, essa determinação e boas ideias. Que a pessoa não tenha única e exclusivamente idealismos, mas que ela apresente fatos que sejam importantes para mim, para você, para quem está nos assistindo, e não que você pegue única e exclusivamente uma pequena fatia do mercado. Você tem que ser mais geral, né, no teu tema. Neste 7 de agosto, Dimas, estreando também aqui o nosso Boa Tarde Taubaté, qual a dica de documentário que você acha que é do nosso cinema brasileiro ou nacional, que tem que assistir, que é imperdível, que você deixaria para todo mundo assistir, para dizer, ó, vale a pena assistir? Olha, eu deixo uma dica, 2 documentários, tá? Eu vou pedir para deixar, além dos meus, né, do Memórias, que estão no meu canal no YouTube. Mas eu gosto particularmente de 2 documentários. Estamos num ano político, onde muito se fala de política e muitas pessoas falam sem base nenhuma, sem entender o que é política.
Então, eu recomendo o Jânio 24 Quadros, do Luiz Alberto Pereira, e o Edifício Master. O Edifício Master, que é aquela intimidade, aquele você entrar por dentro de uma pessoa, de várias pessoas que residem dentro de um prédio. E eles estão no YouTube, o Jânio, o Edifício Master, que eu acho que são imprescindíveis para você saber o que é um documentário. O Dimas citou aqui, né, o documentário que ele produziu, né, dirigiu também o Leopoldina da Áustria para o Torno Brasil. Nas redes sociais tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Está chegando a 3 milhões. Já atingiu um patamar bem relevante, né? E quando a gente lançou o Desbravando Taubaté, há um ano exatamente, em agosto de 2023, Dimas, você foi a primeira pessoa aqui de Taubaté que comentou, que teceu elogios, que deu um feedback positivo para o nosso programa. Então, quero aproveitar e agradecer esse olhar que você teve aqui pela TV Câmara Taubaté, por essa singela homenagem, mas que para a gente fez toda a diferença, porque a gente estava começando o nosso projeto audiovisual aqui, e esse foi um pontapé inicial que nos deu mais incentivo, uma força, assim, propulsora muito maior, para que nós, assim, né, como não é só eu que apresento, tem toda uma equipe por trás, a gente se sentisse privilegiado e honrado pelo seu feedback, e isso fez com que a gente continuasse na estrada, e a gente já está indo para a nossa 3ª temporada. Obrigado pelo seu carinho, a sua atenção e o seu exemplo com a cultura aqui de Taubaté e toda a região. Muito obrigado, eu fico muito feliz com isso, desejo um sucesso muito grande. Eu sou um fã de carteirinha, de quem faz uma boa programação, programas relevantes, e então parabéns para vocês. Renova os votos de sucesso de muitos anos, muitas temporadas pela frente. E agora, para a gente encerrar, se você tivesse todos os recursos do mundo disponíveis, qual documentário você lançaria futuramente? Puxa vida! Tem algum tema, algum personagem, alguma pessoa? Olha, eu faria um documentário sério, que até hoje eu não vi nada sério com relação a essa pessoa, a qual nós devemos muito, Hebe Camargo. Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira, mas que tem uma vida muito além da televisão. Então, eu faria um documentário, não um filme, um documentário sobre a história dessa grande mulher, grande taubatiana, e que tanto contribuiu para a arte brasileira. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios, a sua disponibilidade de vir aqui na nossa estreia do nosso programa aqui do Boa Tarde Taubaté. Desejar bastante sucesso na sua carreira, né? Eu sinto honrado de tê-lo aqui fazendo essa abertura aqui com a gente, porque acaba padrinhando a gente, batizando aqui para essa nova estreia. E eu sei que você vai ser homenageado futuramente com outros títulos, né? Outras indicações, e já foi até cidadão taubateano aqui na Câmara. Então, sim, obrigado, parabéns e sucesso, e viva o documentário nacional. Viva, salve, que venham muitos ainda. Muito obrigado, viu? O Mix da TV fica por aqui. Voltamos amanhã com um programa especial com as entrevistas da Hora do Papo. Fique junto e misturado com a nossa programação e até amanhã.